Bem-vindos a mais um Construir a Entrevista. Praticamente um ano de concluir o seu mandato à frente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, o presidente daquele organismo vem à Construir TV falar dos novos desafios da profissão, dos efeitos da aprovação da Lei 40/2015 e das celebrações do mês da arquitetura. Arquiteto João Santa Rita, obrigado por ter aceitado o convite da Construir TV. Por esta altura, em 2014, também por ocasião da celebração do Dia Mundial da Arquitetura, o arquiteto lamentava publicamente que os profissionais do setor estivessem a celebrar, mas a celebrar de luto, com a hipótese de serem excluídos de algumas atividades e por considerar que, de algum modo, também as suas qualificações estavam a ser desvalorizadas. Um ano envolvido, qual é o estado de espírito neste momento entre a classe? Sim, senhor. Olha, antes de mais nada, muito obrigado também por esta oportunidade de estarmos aqui no programa. Aliás, não quero deixar de passar a oportunidade de também felicitar o Jornal Construir, que eu penso que está aqui de alguma forma associado a este programa, imagino eu, por todo o trabalho que tem feito e por toda a forma como tem vindo sempre a divulgar aquilo que não só vai ocorrendo no país, mas também o que de bom se vai fazendo, não é? E isso é importante para a divulgação dos arquitetos, é importante para a divulgação daquilo que são as coisas que se fazem no nosso país e é simultaneamente, garantidamente importante também para um setor que precisa muito dessa atenção e dessa compreensão. Não que não faltem neste setor pessoas, empresas empenhadas, como aliás esta é justamente uma delas, em de facto procurar novos caminhos e novas formas de justamente dinamizar a sua atividade, mas sabemos que não tem sido fácil e enfim está bem a par de tudo o que é este setor para conhecer isso profundamente. De facto, há um ano, quando celebrávamos aqui este Dia Nacional da Arquitetura, que acaba por ser um mês de celebrações de diversa natureza, estávamos justamente muito próximo daquilo que era a conclusão do período transitório que tinha sido instituído com a Lei 31/2009, que, como todos sabemos, é a lei que de alguma forma decorre após a revogação do 73/73 com uma nova lei das qualificações profissionais para justamente a subscrição de projetos de arquitetura, de engenharia, de engenharias e de paisagismo, portanto, de arquitetura paisagista, e que justamente teve um período transitório. Portanto, esse período acabava em novembro de 2014. Por outro lado, também tinha havido, por via digamos, da intervenção da Troika no país, uma série de reparos ao conjunto, lei e portarias, em que, de alguma forma, se identificou a necessidade de uma lei que fundisse esses dois documentos, não é? Bom, o que sucede é que, de facto, quer dizer, não estando agora, como se dizer, a chorar sobre leite derramado, o tempo já passou, a discussão já foi feita. Não importa, o que eu acho que é relevante perceber, e apesar de tudo anotar, é como é que um país que tinha cerca de 6 anos, de alguma forma, e por via de uma iniciativa de cidadãos, fortemente expressiva, com mais de 50 e tal mil assinaturas, e note-se que nessa altura a Ordem dos Arquitetos não teria garantidamente, digamos, nem sequer chegava aos 20 mil membros, e portanto 50 mil é bastante para além daquilo que são os seus membros. Mas sobretudo uma iniciativa de cidadãos levou também a uma iniciativa parlamentar única, em que o Parlamento, de alguma forma, sentiu e percebeu aquilo que estava em causa, e votou, na sua grande maioria, uma vez que houve um único partido que se absteve, digamos, uma nova orientação nesse sentido. E, portanto, não só o que é de facto não entender, quer dizer, é realmente aquilo que de alguma forma deixou sempre a Ordem numa posição de manifesta oposição a tudo aquilo que tinha sido posto em causa, era justamente como é que podia haver um retrocesso daquela natureza. E justamente como é que atividades tão simples e tão naturais e reconhecidas pela sociedade, que é um profissional poder coordenar e comandar o seu próprio trabalho, como é que isso podia de alguma vez estar em causa, não é? E, portanto, de facto, estávamos em cima desse momento da discussão, em outubro do ano passado, onde, de facto, havia muitas questões que estavam ainda em aberto e que careciam de uma defesa muito grande. Eu acho que não careciam de discussão, porque não havia, do nosso ponto de vista, muito pouco havia para fundamentar, porque, digamos, é uma coisa tão natural, não é? E, portanto, tratava-se de facto de defender, quer dizer, de alguma forma,
fazer barreira e intervir para que justamente isso não pudesse acontecer. A verdade é que a lei demorou quase mais um ano, como sabe, até ser fechada e até ser concluída e até ser aprovada já, digamos, em meados de 2015 e, apesar de tudo, consagrou questões que para nós eram essenciais e, portanto, eram inquestionáveis do nosso ponto de vista e, apesar de tudo, essas intervenções que foram feitas e essa defesa que foi feita teve, digamos, os seus resultados desse ponto de vista, não é? Bom, isso é muito importante porque, de facto, tratando-se de coisas tão elementares como entender que justamente os arquitetos são e podem ser, digamos, coordenadores dos seus próprios projetos, é um aspecto que me parece, quer dizer, logo essencial e do enorme relevo e, enfim, e de alguma forma também consagrar aquilo que era natural, que era que pudéssemos exercer as atividades que temos vindo a exercer sem, digamos, pôr em causa a sua natureza e a sua essência, não é? E, portanto, isso parece... Depois a lei tem questões, certamente, umas com as quais nós concordamos, outras com as quais discordamos profundamente. Eu diria que uma das que discordamos, de facto, profundamente, é que esta lei, como outras, tem privilegiado uma questão que para nós está muito longe de ser uma defesa do bem público, que é a arquitetura, não é? Que são as nossas realizações, e que é, de facto, sobretudo, digamos, não só uma seleção de profissionais, sobretudo em algumas áreas, como seja a direção da obra e a fiscalização, muito alicerçada no valor da obra e não na complexidade da obra, não é? E isso para nós, digamos, é um aspecto fundamental, mas este tem sido, aliás, em muitas áreas, um rumo do país, infelizmente não só de fora não vêm só coisas boas, por vezes também vêm orientações muito questionáveis, e uma destas em que o mundo caminha, digamos, para uma orientação em que, digamos, o valor das coisas sobrepõe-se muitas vezes à própria qualidade das coisas, não nos pode de alguma forma nem deixar, digamos, bem impressionados nem esperançados. Aliás, posso referir, como sabe, muito recentemente uma atribuição até de prémios que houve do vosso jornal, houve uma intervenção, enfim, que eu não vou aqui referir, embora tenha sido pública, não é? Não me cabe aqui me referi-la, mas que eu gostei particularmente de um engenheiro que, em nome e em representação de uma grande empresa, foi dos poucos que, ao receber o seu prémio, resolveu e entendeu fazer um discurso. Eu fiquei muito agradado, devo dizer, muito, muito, muito agradado. Senti-me muito bem representado por aquele discurso, não é? Manifestando justamente essa preocupação, que a qualidade das coisas muitas vezes não é... Podemos enquadrar-se. Tratava-se do representante, obviamente, da Mota-Engil. Exatamente. E falava da importância... E falou muito bem da importância que esta questão tinha, não é? E da forma como pode, de alguma forma, trair tudo aquilo que é uma qualidade que tem vindo a ser defendida em muitas áreas, desde a realização de um programa, à realização dos projetos, à concretização da obra, ao acompanhamento da obra, tudo isso, não é? Nós temos é que pensar que Portugal fez muitas coisas de qualidade para poder agora, de alguma forma, descurar isso. Isso não tem a ver com o custo das coisas, quer dizer, nós sabemos que estamos nestes setores, o valor de uma obra tem a ver com a qualidade dessa obra, e há obras exemplares, de grande qualidade, feitas com recursos muito baixos, e há obras que, pela sua natureza, exigem certamente recursos mais elevados, não é? Porque são edifícios bastante mais complexos e, quer dizer, não posso comparar um corrente edifício de um determinado tipo de serviços comparado, se calhar, com um hospital que tem exigências brutais do ponto de vista das suas exigências, não é? Portanto, isso traduz. Que implicações é que tem, no seu entender, essa opção bastante reiterada pelo fator preço? Bom, é evidente que o custo é sempre um fator também determinante, não é? Agora, ele pode em si mesmo ser apenas avaliado num contexto isolado, ou ser, obviamente, ou ser avaliado isoladamente, ou ser avaliado num contexto, não é? Ou seja, isto vai, ou de alguma forma, espera-se que tenha este valor, porque há um conjunto de coisas que se fazem para que isso suceda, não é? E essas coisas é que devem ser também avaliadas, não é? O que é que eu faço para garantir que consigo, não é? Não é impeditivo que eu avalie um projeto de arquitetura num concurso pelo custo também final que se espera que essa obra venha a ter, não é? O que é importante é que esse não seja o único fator de avaliação e que não seja um fator preponderante na avaliação. É certamente também importante
e nós temos essa obrigação, de alguma forma. Em muitas circunstâncias, o fator único. Em muitas circunstâncias é o fator único. Isso é que é, de facto, um pouco lamentável, não é? Depois há um aspecto também importante, felizmente não chegámos ainda aí inteiramente, pelo menos do ponto de vista público do nosso país, mas é a desvalorização que tem vindo a ser realizada e tem vindo a ser feita daquilo que é o projeto no seu todo, enquanto um documento que, no fundo, é uma antecipação e é uma antevisão daquilo que é uma obra, que o faz, digamos, no momento em que é possível reunir toda a informação, sintetizá-la e dar-lhe um sentido, não é? E, por exemplo, recentemente, e sabemos que há países da América Latina e há países do espaço europeu que estão a desvalorizar aquilo que se passa para além do projeto, de uma ideia que está por trás do projeto, ou seja, a sua concretização e a sua realização, o seu detalhe, não é? Como, aliás, falava o mestre arquiteto Álvaro Cisa Vieira aqui há uns meses numa entrevista num jornal, não é? A propósito de ter um trabalho que tinha feito para um país fora, enfim, para um país estrangeiro, em que dizia, quando eu fui entregar o projeto de execução, estranharam porque a execução era uma coisa que podiam eles próprios resolver, não precisavam da minha, nem da minha experiência, nem do meu conhecimento, nem da minha vontade, não é, de realizar de determinada forma para que o concretizassem. Eu acho que isso é um retrocesso muito grande do ponto de vista até do que é a evolução da arquitetura e das engenharias ao longo da história, não é? Nós evoluímos muito, digamos, para um fazer bastante mais complexo, obrigou-nos a um cruzamento muito maior de saberes do que se calhar nas últimas décadas, não é? Quer dizer, é uma coisa que no passado naturalmente existia, as coisas tenderam de alguma forma a separar-se por especializações demasiadas de algumas matérias e voltaram depois, de certo modo, apesar de tudo, a haver um conhecimento que tem que ser mais entrosado, o arquiteto tem que saber mais de algumas matérias, os engenheiros têm que saber mais também de outras matérias, porque naturalmente trabalham uns com os outros, colaboram uns com os outros, é essencial que cada um saiba do que é que está a falar. Mas depois, o que faz impressão é que, sabendo disso, sabendo que as formações são cada vez mais exigentes, que a sociedade se permita desperdiçar isso, não é? Se permita desvalorizar esse saber. E, portanto, dizer a uma obra que a obra, para se concretizar, não precisa de certo tipo de informação, bom, é desvalorizar, digamos, todo um investimento que tem sido feito ao longo de muitas, muitas décadas. E eu acho que isso, de alguma forma, é algo que tem que ser refletido e pensado, não é? Como eu dizia, apesar de tudo, em Portugal, nós não chegámos ainda aí, pelo menos do ponto de vista institucional, apesar de tudo, aliás, temos, como é sabido, um código de contratação do ponto de vista das exigências daquilo que é a informação e a quantificação de um projeto bastante exigente, até porque tem componentes, digamos, bastante depois importantes do ponto de vista da sua verificação, mas diria que, por exemplo, a questão da verificação dos projetos devia hoje em dia não ser uma exceção, quer dizer, devia ser praticamente, então, nas obras públicas, uma regra, não é? Porque, no fundo, não se trata mais do que garantir que numa segunda etapa, antes das coisas serem colocadas num determinado patamar, que há uma possibilidade ainda de olhar e de verificar, não é? Este período mais conturbado que nós vivemos também num aspecto mais lato da nossa economia e que levou também ao esvaziamento de algumas competências e de alguns organismos fundamentais do Estado, poderá, de algum modo, também agravar essa situação que o arquiteto está a referir. Ou seja, o Estado não tem já há algum tempo mecanismos que avaliem e que certifiquem a qualidade dos próprios projetos. Bom, o Estado tem alguns organismos que o poderiam certamente fazer, não é? E tem instituições de grande qualidade, não é? Que são históricas e no papel então da construção e da investigação são certamente, e até na investigação na área de projeto e tudo, são certamente extremamente relevantes todo o seu passado e, portanto, penso que era uma questão justamente de poder contar com essas instituições e com e com as pessoas que há muito que investigam nestas áreas e trabalham sobre estas áreas. O que me parece é que, apesar de tudo, neste período que vivemos, não é, que tem sido longo, aliás, eu acho que há aqui um aspecto que pode ser a minha visão, mas é a minha visão pessoal, sabe o que é? E nós também vivemos daquilo que vamos sentindo e pensando, não é?
eu estou ligado à arquitetura desde finais dos anos 70 e apenas isto dá, se calhar a par de outras pessoas da minha geração e de outras gerações anteriores, para entender que o país sempre foi um país com altos e baixos, não é? Quer dizer, nós nunca atravessámos um país. Há muitos países que têm, apesar de tudo, uma evolução em que, apesar de tudo se faz de uma forma mais estável. As coisas vão evoluindo, mas há alguma estabilidade. Não é? Nós sempre fomos um país de grandes assimetrias e grandes acidentes nesta área. Vivemos períodos de grande euforia e de necessidade de implementação de construção, porque carecíamos de muitos equipamentos, sobretudo, e de muita habitação, em que havia muita falta de dinheiro, por exemplo, não é? Porque sabíamos disso, o país vivia dificuldades financeiras muito grandes e também dificuldades económicas, mas necessitava de construir e de fazer muita coisa e, portanto, impulsionou muito dessa questão. Tivemos períodos em que tivemos realizações para a escala do país muito importantes, que de alguma forma também criaram expectativas de grande dinamização, mas temos sempre entre esses períodos, de facto, problemas que, no fundo, não fazem mais do que também dar um pouco a ideia do que é a nossa condição, não é? do nosso país. É evidente que, a seguir a esses períodos todos, um período realmente muito pesado, também, de alguma forma, muito, digamos, desse ponto de vista, também muito provocado por quebras noutros países e a nível quase mundial, sem exceção, não é? É evidente que tudo isso cria aqui um desequilíbrio muito grande. Esse período que tem sido, de facto, longo demais e extenso demais, sobretudo sem se perceber exatamente de que modo e com que estratégias é que se pode ultrapassar, algumas dessas seriam importantes de ter resolvido, não é? Aliás, outra, por exemplo, também que nós muitas vezes temos falado, é a própria arrumação e organização da legislação. Nada melhor, se calhar, que para fazer esse trabalho, não é? De arrumar a casa da legislação em Portugal, do que um período em que há de facto, infelizmente, porque isso também provoca muito desequilíbrio nas próprias profissões e situações certamente muito complicadas. Nós estamos sempre a falar de um setor que, apesar de tudo, tem mais do que 500 mil de pessoas, digamos, envolvidas, não é, em todo este setor. Portanto, certamente estamos a falar de pessoas que tiveram que virar a sua vida, emigrar, desfazer muito daquilo que tinha sido. Estamos a falar de muitas empresas que caíram, desapareceram, por aí fora. Portanto, tudo isso digamos, não é motivo para alegria nem para conforto de ninguém, antes pelo contrário. Mas este período, então, se de facto foi um período que vivemos, que servisse para algumas questões. E uma delas, e eu lembro, por exemplo, que no caso concreto da Ordem dos Arquitetos, garantidamente há 4 anos e meio que vimos a chamar a atenção para a importância da arrumação da legislação. Está a ver? E de facto, nos 4 anos e meio, até agora nada se passou. A que é que se deve, no seu entender, eu penso que enquanto não houver, vamos lá ver, eu diria que o pouco que se passou, apesar de tudo, foi bom, porque conseguiu-se fazer um seminário no LNEC, casa respeitável, altamente credível e com provas dadas ao longo de toda a história, não é? De toda a história recente. Conseguiu-se fazer um seminário, por exemplo, no LNEC, em conjunto com a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Arquitetos e o LNEC, justamente sobre a necessidade de rever a legislação e de arrumar. Mas é essencial, está a ver? Porque nós vivemos num país que é um país que se diz moderno, não é? Que se roga um país moderno, contemporâneo, e temos ainda regras, algumas delas que têm meio século em cima, não é? E sobretudo confrontadas com regras que são recentes. E, portanto, tudo isto não é bom para quem vem investir no nosso país, para quem cá está e quer investir, para quem quer fazer, para quem quer avaliar, portanto, tudo isto é muito difícil, não é? E, portanto, são aspectos que, justamente num período difícil, deviam ser chamados à atenção. Outra questão que nós temos também falado muito, e cá está, é um período essencial para isso, é a internacionalização dos nossos serviços, não é? Dos arquitetos e da arquitetura, não é? Nós temos uma arquitetura reconhecida mundialmente, quer através de alguns autores que são, de facto, de grande notoriedade a nível internacional, quer na obra que Portugal tem feito no seu todo, não é? Ambas são importantes para esta avaliação. Mas isso prova, e tem provado, aliás, para aquilo que era não só a procura de Portugal, pelos jovens que vêm de outros países estudar para Portugal,
e cada vez são mais nas universidades portuguesas e nos departamentos de arquitetura das universidades, são cada vez mais os jovens que vêm para Portugal estudar, porque o ensino português de arquitetura, como a par de outras formações, tem de facto um grande reconhecimento a nível internacional, o que também prova que depois o exercício da profissão tem um grande reconhecimento a nível internacional, e isso só por si também devia motivar um interesse muito grande das próprias instituições do Estado de perceber que há aqui um potencial, não é, do ponto de vista de captação de um universo de trabalho para o país, não é? Quer dizer, nós somos tão aptos a fazer redes de transportes fora de Portugal, redes de metropolitanos fora de Portugal, redes de turismo fora de Portugal, intervenções em património fora, temos de facto das melhores coisas, não é? Nós temos, além do mais, dentro daquela coisa que nos caracteriza aos portugueses, que é termos um espírito de invenção muito grande, não é? E capacidade de pensar sobre as coisas e até as pôr em marcha. Eu dou um exemplo, quer dizer, por exemplo, aquilo que fizemos na rede de pousadas em Portugal foi essencial, por exemplo, para avaliar intervenções no património. E até abriu, digamos, uma frente de pensamento sobre aqueles arquitetos, 10, 12, 15, não sei, que em conjunto com, na altura, as instituições ligadas ao património e ao turismo, que resolveram, digamos, de alguma forma, equacionar esses programas, deixou, certamente, marcas muito grandes, até do ponto de vista de uma forma de intervir, de uma ética de intervir no património muito, muito, muito grandes, não é? E isso são aspectos extremamente importantes, que nós não podemos, de forma alguma, até neste momento em que o país tem hipóteses, não é, de ter até destinos mais afirmativos, enfim, e está sempre desequilíbrios, e nós neste momento, apesar de tudo, fruto de muita coisa que somos, também estamos, digamos, a receber e a sofrer do ponto de vista positivo, não é, ecos positivos de coisas que estão a acontecer noutros países do mundo, não é, que infelizmente estão a determinar conflitos por aí fora, e nós estamos, e o turismo é um deles, em que estamos de facto, digamos, a tirar partido dessas situações em nada agradáveis, antes pelo contrário, extremamente lamentáveis e extremamente difíceis para aqueles que lá vivem, mas estamos, de facto, a corrigir algumas coisas nossas à conta disso. E isso também temos que refletir, não é? Se são, digamos, episódios felizes ou são estratégias que vamos avaliar e definir para o país. Enfim, apesar de tudo, se estamos aqui a abrir, então vamos repensar um pouco. Não é? Rita Santa Rita, mas há uma lógica um pouco em voga no setor, num aspecto mais transversal e a propósito, precisamente, da internacionalização, que assenta na ideia de que é difícil que essa internacionalização seja competitiva quando o mercado interno não ajuda a sustentar, a que haja uma base de sustentação sólida. No caso da arquitetura, podemos também integrar de algum modo a arquitetura nesta lógica? Como é que se conseguirá esta internacionalização eficaz? Eu acho que sim, não tenho dúvida nenhuma. Mas aquilo que tem permitido também noutros setores a nossa internacionalização tem sido aquilo que nos diferencia dos outros. Não é? Aquilo que nos diferencia dos outros, certamente nestas áreas da arquitetura, é não só a nossa formação, o nosso modo de intervir no território, a nossa escala de intervenção, que é muito diferente da escala de intervenção de outros países, de outras realidades, até de outra natureza, até em ponto de vista de dimensão de estruturas de realização e de produção extremamente diferentes das nossas. Mas eu penso que é isso que também nos tem distinguido noutras matérias, não é? Mesmo naquilo em que nós, por vezes, somos bons exportadores, é naquilo que justamente nos diferencia, aquilo que nós podemos oferecer que os outros não oferecem. Olha, eu acho que a construção civil portuguesa, as engenharias portuguesas, a arquitetura portuguesa, tem, de facto, setores, áreas em que diferencia muito, não é? Apesar de tudo, eu ainda continuo a ouvir que a nossa construção tem qualidade comparativamente com outras construções. Formámos muita gente, formámos gente bem, e infelizmente perdemos também muitas coisas no setor da construção. Digamos, tivemos brilhantes encarregados de obra, como sabe, que hoje em dia, obviamente, fruto de formações por vezes mais específicas, não têm aquela abrangência, mas temos pessoas muito qualificadas. E isso pode fazer toda a diferença, não é? Se soubermos de alguma forma unir esforços e demonstrar isso, pode fazer toda a diferença, não é? Temos indústrias
de facto fortes e sobretudo também muito inventivas. Nós criámos materiais nos últimos décadas que alguns deles marcam a diferença noutros países, não é? Quer dizer, aquilo que fizemos com um determinado tipo de matérias-primas são muito importantes, não é? De inovação. E portanto, de facto é verdade, não é? Isso é verdade, que é difícil um país partir para uma coisa quando está débil no seu próprio país, mas a verdade é que se não o fizer ainda mais débil ficará, não é? E só pode fazer se conseguir provar, não é? Aquilo que tem de bom, aquilo que pode oferecer. E a prova é que nós vemos, por exemplo, numa área específica como a arquitetura, que quase semanalmente nós temos arquitetos portugueses premiados lá fora, temos, apesar de tudo, obras que se vão fazendo lá fora, e isso, digamos, tem que servir como, apesar de tudo, uma alavanca, não é? Do ponto de vista de animar e de nos fazer crer que é possível lá chegar, não é? Nós, em termos de ordem, temos de facto procurado estruturar uma ideia de como podemos contribuir para essa internacionalização. Temos consciência que não o podemos fazer sozinhos, que não o conseguimos fazer sozinhos. E de que modo é que o têm feito? Temos feito não só discutido isso em alguns fóruns mais alargados, temos feito isso, apesar de tudo, estabelecendo alguns protocolos justamente nestas áreas mais abrangentes, que nos permitam justamente ter um grupo mais forte e mais transversal, que permita justamente equilibrar até, não é? Há certamente no meio deste conjunto áreas que estão mais, digamos, fortes que outras, estão dentro de todas de uma saudável muito, ou de uma saúde muito pouco razoável, não é? Mas haverá umas, apesar de tudo, que têm, digamos, vindo a conseguir reequilibrar-se, não é? E, portanto, isso ajuda-nos muito. E depois, acreditar também que há instituições que o sabem fazer muito bem, que têm justamente, porque o seu dia-a-dia é justamente demonstrar, fazer, reunir em feiras, em circuitos, aquilo que se faz de bom neste país e, portanto, também aproveitar justamente esse saber, o conhecimento dessas instituições, não é? E, portanto, também acreditarmos que num momento como este, e estar isolados é a pior coisa que podemos de facto fazer, não é? É acreditar que sozinhos se consegue aquilo que dificilmente se consegue. E, portanto, unir esforços, apesar de tudo, é um aspecto extremamente importante, não é? Mas há uma coisa que acreditamos, é que é possível, se outros países o conseguem, bem sei que têm outra pujança financeira e económica, têm, por vezes, também outra pujança do ponto de vista da sua presença. Nós teremos outras armas. Fora, nós teremos outras armas, não é? E é o que eu digo, temos é que encontrar o tal fator diferenciador que nos permita, não é? E há uma coisa muito importante, é que Portugal é um país, de facto, pequeno, comparativamente com a maioria das realidades com as quais nós nos confrontamos desse ponto de vista, mas é um país que fez muito e temos que louvar. Quer dizer, nem tudo o que se fez ao longo de 3 décadas pode ser posto em causa em nome de que há uma crise e este setor é um pouco a alavanca dessa crise, não é? Com certeza que há aspectos deste setor que criaram, digamos, isso, até diria que muito mais noutros países do que no nosso, não é? Como sabemos, mas também muito do que se fez não pode ser colocado tudo em causa, não é? Nós temos que olhar e saber olhar para o país há 30 anos, ver o que tínhamos e o que temos hoje. Podemos não estar a tirar partido daquilo que temos inteiramente ou da melhor maneira, isso é uma questão. Mas, de facto, temos que saber que muita coisa não chegava a muito lado, não é? Que havia um conjunto de bens que nós hoje em dia identificamos como sendo normais do nosso cotidiano, que eram de facto uma exceção, não é? Muita da população não tinha acesso a muita coisa, não é? Nem sequer por vezes a habitação, quanto mais outras questões. Nós, desse ponto de vista, temos hoje em dia um país, e diria que cheio dos desequilíbrios que nós conhecemos entre aquilo que é um litoral profundamente ocupado e habitado e, digamos, o interior muito despovoado com tudo o que isso implica, mas temos um país que investiu muito em determinadas áreas, não é? E talvez por isso também, hoje em dia, tenhamos essa consciência de que há determinados setores em que nós estamos, digamos, quase próximos de ter atingido aquilo que é o ideal, e há noutros em que estaremos um pouco mais distantes, não é? Mas, apesar de tudo, temos também nos saber, cá está, ter brilho naquilo que fizemos e também saber reconhecer que, se por vezes pode ter havido pontualmente setores em que se calhar é dispensável pontualmente isto ou aquilo, mas de facto
pusemos um país equipado. Nem tudo terá sido mau. Não é? E, portanto, eu acho que há um balanço muito positivo. E é esse balanço positivo que nos fez ter, apesar de tudo, transportes públicos melhores do que existiam, redes melhores do que aquelas que existiam, redes de equipamentos melhores do que aquelas que existiam, escolas mais equipadas e melhores. Quer dizer, nós apostamos imenso, ou todos nós entendemos que a formação é uma coisa essencial, não é? Que a formação é indispensável, que um dos problemas do país que se identificou no passado foi justamente uma deficiente formação e um grau de alfabetismo muito elevado e, portanto, que era necessário corrigir isso. Bom, isso faz como? Isso faz, de facto, com boas instituições de ensino. Com instituições de ensino onde as pessoas tenham orgulho e tenham, digamos, vontade de participar e de estar. Isso faz também com boas condições, não é? Com boas condições de ensino, boas condições de recepção a quem quer aprender. E, portanto, isto para dizer que nós também temos que tirar um balanço positivo disso. E isso permitiu, de facto, que tenhamos aquilo que se pode dizer, um portfólio, não é? Daquilo que é o trabalho deste setor ao longo dos anos, que temos que o saber, de alguma forma, mostrar e potenciar, não é? E o potenciar é saber que há países onde, apesar de tudo, há necessidade de fazer, há necessidade de construir, há necessidade de implementar programas e, certamente, concorrem todos, não é? Para esse fim. E Portugal tem que perceber que tem que entrar nesse circuito, não é? Arquiteto, a propósito precisamente da questão da formação e da importância que tem a formação em relação aos cursos de arquitetura nos últimos anos temos vindo a verificar uma redução das vagas e no último ano a redução andou à volta dos 25%. Na primeira fase de candidaturas ficaram cerca de metade das vagas por preencher. Perante este cenário, que efeitos é que isto poderá ter, não só na profissão em si, como necessariamente também ao nível dos inscritos na Ordem, e que desafios é que se colocam à Ordem neste aspecto em particular? Bom, eu para já também gostava aqui de distinguir o seguinte, que é essas áreas na arquitetura não têm sido exatamente tão sensíveis quanto assim. Quer dizer, não há uma modificação muito grande do ponto de vista daquilo que tem sido o preenchimento de vagas. Tem havido transferências, ou seja, a arquitetura nos anos 80 era praticamente, o ensino da arquitetura estava praticamente, digamos, nas mãos do ensino público, portanto era de facto, fazia-se em duas escolas, sobretudo no Porto de Lisboa, ensino público. Nos anos 90 abriu-se muito ao setor privado, como sabeis, houve uma grande expansão, chegou a haver, digamos, mais do que 2 dezenas de escolas, neste momento também existem próximo disso, mas modificou-se, foi o panorama, ou seja, houve um período em que de facto o ensino privado tinha, digamos, uma grande presença e houve uma transferência. Portanto, neste momento o ensino público, digamos, tem mais estudantes do que tem o ensino privado do ponto de vista daquilo que é a entrada de alunos. Mas não há, digamos, uma modificação muito grande daquilo que é em termos de valor de panorama. Também há um aspecto importante, é que se mudou muito aquilo que era a natureza do estudante. Eram sobretudo estudantes portugueses e hoje em dia já há, digamos, uma razoável contingente de estudantes que mesmo para o primeiro ciclo, portanto para os primeiros anos do ensino, para o ciclo da licenciatura, não é? Porque como sabe nós, enfim, estamos mas o ensino da arquitetura em Portugal está justamente inscrito no mestrado integrado, praticamente, não é? Sem qualquer exclusão e, portanto, do ponto de vista da formação, nós temos também já muitos alunos que vêm no primeiro ciclo, vêm de fora, sobretudo, evidentemente, daquilo que são os países de língua portuguesa, portanto, maioritariamente, mas temos depois, justamente nos mestrados, temos também já muitos alunos de fora, e de fora desde coisas tão distantes como de facto da Ásia até novamente aos países de expressão de língua portuguesa, mas também muitos países europeus. Portanto, isso também mudou um pouco o universo daquilo que é o perfil ou aquilo que era, digamos, o estudante habitual de arquitetura. E isso, desse ponto de vista, eu acho que é um enriquecimento, não só porque traduz um cruzamento também de conhecimento e de culturas diferentes, e, portanto, é certamente importante nos últimos anos da formação, mas também, de alguma forma, tem justamente permitido
que haja, digamos, a formação em arquitetura e que não haja, desse ponto de vista, grandes desequilíbrios. É evidente que houve aqui um ajustamento muito grande, como eu digo, feito sobretudo no setor privado, não é? Onde houve realmente um decréscimo muito grande do número de inscritos, mas houve de facto muitas transferências para o ensino público. E esse desequilíbrio de algum modo teve também reflexo ao nível das inscrições na ordem? Não tem ainda reflexo a esse nível, portanto é evidente que é algo com que a ordem tem que perceber, não é? Que teve um crescimento muito exponencial do número de inscritos e que esse crescimento tende a estabilizar e não, digamos, a ser continuamente assim, não é? É um aspecto obviamente importante naquilo que é o seu dia-a-dia e na forma como tem que lidar com essa realidade, não é? Aquilo que também de um ponto de vista vá lá da formação importante é que eu acredito na formação, e que acredito na formação do ponto de vista conceptual, ou seja, que os cidadãos devem ter a oportunidade de procurar, digamos, formar-se numa área que têm prazer, que têm gosto e que têm expectativa de exercer, não é? Sabemos que esta é uma área, obviamente, que desse ponto de vista não vale a pena estar aqui uma coisa, é um setor que justamente, aliás, há áreas então desta área, deste setor das áreas da construção, sabemos que há cursos ainda muito mais debilitados, não é? Mas a verdade é que nós precisaremos sempre de arquitetos, porque o país nunca existirá sem este tipo de profissionais, como precisará sempre de outras profissões, não é? Elas fazem parte da própria existência de uma sociedade, não é? Isso pode implicar que haja modificações naquilo que é a natureza da intervenção, a ver? E aqui não me refiro à natureza da intervenção do ponto de vista privado ou do ponto de vista público, refiro-me sim ao tipo de realizações que se possam vir a fazer, não é? Essas sim podem modificar-se. Pode modificar-se também a relação do arquiteto com a sociedade, não é? Porque a sociedade exige e espera do arquiteto, e esperemos que saiba definir e saiba perceber o que é a figura do arquiteto, que é um aspecto que me parece subejamente importante, não é? Em que é que o arquiteto pode ser útil à sociedade, em que é útil à sociedade. Eu penso que é isso, sobretudo, que é importante, ou seja, nós temos, para todas as profissões, temos que as enquadrar e temos que saber em que é que elas são úteis à sociedade, não é? Isso, para algumas profissões, isso é muito claro, não é? Claríssimo, quer dizer, ninguém vai questionar com a utilidade do médico na sociedade, não é? E é importante também para a sociedade ter consciência do que é a utilidade do arquiteto. O arquiteto é alguém que pode fazer aquilo que alguém necessita de uma forma digamos, com conhecimento superior desse ponto de vista, não é? Ou seja, sabe equacionar as questões, sabe dar-lhes um sentido, sabe fazer uma síntese das questões que estão em causa, sabe atribuir-lhes, digamos, uma configuração e um desenho, não é? Portanto, sabe desenhar esse conjunto todo e, digamos, no fundo, sabe criar condições melhores para que todos nós possamos fazer aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, não é? E nós sabemos, e o Jornal Construir sabe certamente, não é? E na sua pessoa sabe certamente distinguir o que é um espaço bem pensado de um espaço mal pensado, o que é um espaço bem concebido, um edifício mal concebido. E isso são aspectos extremamente importantes, não é? E na prática, como é que se traduz essa percepção teórica do que deve ser o papel do arquiteto na sociedade? De que modo é que isso se traduz na prática? O que é que faz falta para que isso seja mais visível? Eu acho que é importante o diálogo da ordem com a sociedade. Aqui há uns anos, portanto, salvo erro, há 2, 3 anos, a ordem, através das suas 2 secções regionais, a secção regional sul e a secção regional norte, implementaram e trabalharam sobre um programa chamado Trabalhar com o Arquiteto, não é? Que teve aí algumas campanhas até na rua, com MUPIs por aí fora. E que de alguma forma também que se depois extravasou até para alguns protocolos assinados com municípios por aí fora, justamente são formas de nós estarmos mais próximos daquilo que são as realizações e mais próximos daquilo que são as expectativas dos cidadãos, está a ver? Nós, Ordem, neste mandato, por exemplo, estamos a fazer uma coisa também em conjunto com as estruturas regionais e locais, que é justamente
aquilo que nós denominamos um roteiro pela arquitetura, que não é mais do que promovermos em várias áreas do país, em regiões do país, e vamos para a quarta iniciativa, digamos, fóruns abertos, em que envolvemos e desejamos de facto que assim seja, não só desde logo... foi anunciado o dos Açores. O dos Açores terá sido... Sim, está ainda em... está ainda, digamos, em fabrico, em trabalho, mas justamente é esta intenção de haver esses fóruns de discussão em que se possa participar. Nós elegemos temas para que possam de alguma forma ser falados. Justamente são formas de aproximar os cidadãos, não é? Sabemos que a maioria das pessoas que se inscrevem nesses encontros são arquitetos naturalmente, está a ver? Mas só o facto de termos presentes os municípios, temos por vezes presentes algumas, aliás, devo dizer que uma das ações em princípio que está programada é para justamente um grupo de instituições que demonstraram o seu interesse em acolher um destes fóruns nessa cidade, está a ver? O que para nós é um motivo grande de regozijo, já não são os membros a solicitar, não são só os arquitetos, não é só já uma coisa de profissão, foram de facto algumas instituições que, sabendo da existência disso, nos perguntaram, nos abordaram e perguntaram se também podíamos fazer lá um destes roteiros, está a ver? Eu acho que isto é um motivo muito grande, é um sinal muito importante para nós, justamente desse ponto de vista. É a forma natural de nós irmos dialogando com a sociedade. Eu tive recentemente, a propósito de algumas representações da Ordem, justamente num país que é um país nórdico, que é a Dinamarca, onde há justamente uma grande tradição do ponto de vista da relação com a sociedade. Aliás, aquilo que eles chamam lá, digamos, uma instituição que é justamente um centro de arquitetura, é uma instituição bastante forte, com um programa muito ativo, com, digamos, verbas muito grandes do ponto de vista daquilo que é a sua intervenção na sociedade e junto dos arquitetos. Porquê? Porque justamente lhe foi reconhecido um papel muito importante de diálogo com a sociedade. E, portanto, o que é que faz? Faz que uma instituição que tende a dialogar apenas com aquilo que são os seus membros-alvo, não é? Acaba por ser tão transversal que acaba por ter influência e posição no ensino primário, no ensino secundário, na formação posterior, naquilo que são até outras profissões que acabam por encontrar ali, digamos, um local natural de procura de conhecimento e de informação. E isto é de facto o que deve ser a arquitetura. A arquitetura está ao serviço de todos. Aliás, os arquitetos sempre reivindicaram isso, que é uma arquitetura, digamos, o direito de todos à arquitetura, não é? São algumas coisas que eu herdei dos meus antecessores, e que o fizeram muito bem, não é? Quer dizer, foi um papel muito importante. Foi isso que levou que neste mandato se concluísse um esforço muito grande de muitos mandatos, que foi, por exemplo, a aprovação em Conselho de Ministros da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, e que é para nós também, digamos, um aspecto muito importante do ponto de vista daquilo que pode vir a ser, cá está, orientações políticas do ponto de vista de como devem ser, digamos, entendidos e encarados estes dois grandes aspectos, que é a arquitetura e a paisagem, não é? E isso pode abrir leques para muita coisa, não é? Para a formação, para a internacionalização, para a educação, para as relações transversais em todas as profissões, por aí fora. E, portanto, são aspectos extremamente importantes do ponto de vista daquilo que são, digamos, os objetivos e aquilo que é a missão da Ordem, que no fundo não é mais do que garantir que a arquitetura seja de qualidade, que haja condições, por exemplo, precisamente para o seu exercício com qualidade. Digamos, a nossa missão é muito clara. Nós arquitetos só temos que fazer bem, procurar fazer bem aquilo que nos é confiado, não é? Que não é uma tarefa fácil, como sabe. Nós temos, de facto, construir o mundo é uma tarefa difícil, não é? Certamente não é uma tarefa solitária, há profissões em que têm decisões na mão solitárias, não é? A nossa não é uma tarefa solitária, é uma tarefa, digamos, feita em colaboração com muitos profissionais, mas envolve desafios muito grandes, envolve incertezas muito grandes, não é? E envolve, sobretudo, uma coisa de facto extremamente difícil, que é esta de imaginar e de pensar realidades que são desenhadas, são realidades desse ponto de vista, não é? Que têm uma representação
bidimensional, enfim, pode haver visualizações tridimensionais, mas é sempre bidimensional e que de repente passa para uma escala que pode ter impactos extremamente positivos ou negativos, digamos, na vida das pessoas. E, portanto, temos de facto um papel muito, muito relevante na sociedade, não é? E foi, e é, não é? Graças à existência de profissionais como os arquitetos, como outros, justamente neste setor, que nós podemos, apesar de tudo, existir e fazer aquilo que sempre necessitamos e que estamos a fazer e que precisamos de fazer e precisa sempre de fazer, não é? Precisamos de habitar, precisamos de trabalhar, precisamos de ter lazer, precisamos de correr, precisamos de fazer tanta coisa que isso faz porque nós conseguimos criar, não é? Avenidas, calçadas, ruas, passeios, ciclovias, edifícios, por aí fora, não é? Que papel é que eu recordo que estamos a gravar precisamente esta nossa conversa a poucos dias das próximas legislativas? Que papel é que poderá ter o próximo governo, qualquer que seja a sua definição partidária? Que papel é que poderá ter precisamente nessa dinamização, nessa exposição dos benefícios, digamos assim, da arquitetura em prol da sociedade? Olha, e eu acho que um aspecto fundamental, de facto, é desde logo reconhecer a importância da arquitetura. A importância da arquitetura não pode ser reconhecida do ponto de vista daquilo que é a exceção, mas sim da regra. Ou seja, nós, de facto, vivemos em sociedade porque vivemos, digamos, porque soubemos construir cidades e soubemos construir edifícios e soubemos construir instituições e se conseguimos dar-lhes nome, um corpo, um local, um espaço, tudo isso. E para isso é fundamental entender que o bem-estar de todos nós depende da qualidade dessas realizações, desde logo, não é? Temos que perceber também que, e portanto, para isso é necessário, e eu diria que é uma condição extremamente importante, que é aquilo que foi um esforço de muitos anos para criar uma política nacional de arquitetura e paisagem, deve haver um esforço agora da implementação, não é? De passar, de facto, àquilo que é a sua implementação, aquilo que serão as suas diretivas, aquilo que podem ser as ações, digamos, que se podem ter. Há um aspecto extremamente importante também, que é haver uma estratégia para o nosso setor. E quando eu digo nosso, não é dos arquitetos, é de todos os profissionais que estão envolvidos neste setor. E é preciso ter noção e consciência de que o país reconheceu, digamos, uma grande leva de profissionais que saíram do país. Isso terá certamente consequências graves, alguns deles, digamos, obviamente de gerações muito diversas, digamos, há saídas de gerações mais novas como há das gerações também mais velhas, e por vezes não é de uma forma contínua, é de uma forma temporária, mas houve, certamente, não é? Também temos que atender que, justamente, para além dos que aqui ficaram, temos que perceber que é um país que tem que ter em conta, de facto, digamos, as condições em que neste momento se de facto está a exercer estas profissões e as dificuldades que existem. Também há um aspecto aqui, um dado novo muito importante, é que muitos dos países para os quais naturalmente os portugueses procuraram uma saída profissional também sofrem neste momento outro tipo de problemas e, portanto, pode haver aqui um efeito de regresso desses profissionais, e, portanto, pode haver aqui obviamente, uma dificuldade também maior de os receber e, portanto, perceber como é que isso é possível. São nossos compatriotas, são, digamos, nossos familiares por vezes, são amigos, ainda que não fossem, são nossos compatriotas acima de tudo e, portanto, o país tem que perceber isso. O país tem que perceber que tem que ter uma estrutura e uma estratégia para perceber como é que lida com este tipo de momentos, não é? Certamente as coisas não se vão modificar radicalmente de um dia para o outro. Isto é um setor, isto é um pouco como as máquinas de um grande navio, não é? Quando param, levam muito tempo a arrancar, não é? É um setor difícil de voltar a alavancar. Perde-se muito conhecimento, perde-se saber, perde experiência. Há muitas indústrias que estão, como se sabe, paradas há 4, 5 anos, algumas até deixaram mesmo de produzir, não é? Portanto, até desse ponto de vista, portanto, é um setor que levará tempo e tem um tempo próprio para conseguir de novo. Não é que os portugueses não saibam, se houver de facto necessidade de exportar, certamente que muitas indústrias fecharam, haverá quem se interesse e quem saiba de facto e quem consiga ter esse empreendedorismo de voltar, mas não é fácil, não é?
E, portanto, há aqui uma visão que tem que ser feita sobre este setor que eu diria que é essencial e que passa, no fundo, por estes vetores que temos aqui estado a falar. Passa pela formação. Por exemplo, a nossa capacidade de exportar formação devia ser muito grande. Se nós somos um país que é reconhecido pela qualidade do ensino da arquitetura, porque é que não conseguimos ter isso como orientação, não é? Do ponto de vista da própria diplomacia económica, como ter profissionais que possam fazer formação noutros países onde ainda há necessidades desse ponto de vista, não é? Quer dizer, nós podemos, de facto, preencher, digamos, esse tipo de necessidades. Mas, desde logo, a internacionalização é certamente um aspecto extremamente importante. A questão de uma estratégia para aquilo que é a reabilitação, que é, digamos, um chapéu onde cabe muita coisa. Eu lembro que já houve, final dos anos 70, anos 80, houve as primeiras, digamos, demonstrações dessas necessidades. Havia os planos de salvaguarda dos centros históricos, houve aquilo que se chamavam os planos de renovação urbana, por aí fora. Muitos deles ficou tudo sem grande possibilidade de concretização. Bom, mas se neste momento nós queremos, de facto... E hoje continuamos mais coisa, menos coisa, com os mesmos problemas. Com os mesmos problemas, porquê? Porque falta justamente uma visão mais estratégica desse ponto de vista. Quem a pode fazer é quem está em cima, não é? Quem, apesar de tudo, pode ter uma visão, digamos, uma vista panorâmica de tudo isto, não é? Mas achamos que é essencial nestas áreas. Eu diria que, certamente, parecendo não, parece um paradoxo, não é? Dizer assim, mas não há concretizações nesta área, há dificuldade. Pois é, mas se calhar há um tempo para pensar, não é? E é fundamental que esse tempo para pensar seja concretizado o mais rapidamente possível, porque só isso permitirá também alavancar um conjunto de intervenções. E haverá sempre necessidade. Nós temos uma particularidade, que é ter um país com cidades que tem, digamos, sobre elas muitos períodos, muita história e, portanto, muitas realizações de diversíssimos momentos, de diversíssimos séculos. O que significa que herdamos, de facto, um casco histórico com história em cima. E, portanto, o que é que isso significa? E desculpe este pleonasmo do casco histórico com história em cima, que é, de facto, ou esta redundância, que é realmente o facto de nós termos aqui uma responsabilidade muito grande na manutenção e na transformação de todo esse património, não é? Ou seja, de facto, cabe-nos essa missão de saber, apesar de tudo, dar vida e conservar esse... E isso faz atualizando. A manutenção não é simplesmente uma limpeza, é uma atualização, não é? As construções precisam dessa atualização. E precisam de ter programas que saibam, digamos, ocupá-las e que sejam ajustados, digamos, à sua natureza. E, portanto, há um trabalho muito grande. Portanto, haverá sempre, se soubermos justamente alocar os recursos e se soubermos, de alguma forma, reconhecer essas necessidades, nós temos muito para fazer, não é? Porque isso é fruto de um país... Nós não sofremos, ao invés de outros países, ou um desenvolvimento, digamos, exponencial em 10 anos, ou não tivemos, digamos, catástrofes enormes como tiveram os países do centro da Europa durante a guerra, que tiveram um momento, de facto, uma espécie de quase de momento zero, não é? De partir do princípio, não é? De ter ali uma tábua rasa e começar a repensar tudo, porque foi mesmo tudo, não é? Desde logo, como é que se conseguiam colocar pessoas com habitação em curto espaço de tempo. As nossas necessidades foram sendo comatadas de uma forma progressiva. Mas temos outras, justamente, não é? E há que saber reconhecê-las, que são fruto da própria natureza do nosso país, não é? E essas são um desafio, certamente, não é? E tem que constituir um desafio para quem vier. Portanto, eu diria que quem ficar com estas áreas, quer da economia, quer na área da definição das políticas, por aí fora, tem muito que fazer, não é? Porque, de facto, há muito que pensar, não é? E não são tarefas fáceis, não é? Quer dizer, são tarefas, certamente, são desafios grandes, mas que vão ter reflexos muito grandes no país. O país continua, não é? E o país irá continuar, digamos, a funcionar e a viver e portanto,
nós temos que saber... Poderá continuar melhor ou pior, consoante aquilo que fizermos dele. Sim, isso é garantidamente, não é? Quer dizer, nós somos os responsáveis por tudo aquilo que fazemos neste país. E se cuidarmos bem, há uma expectativa de podermos fazer bem, não é? Se não fizermos, haverá mais probabilidades de ser pior, digamos, a nossa intervenção. Arquiteto, este mês celebramos o mês da arquitetura, o Dia da Arquitetura, Mundial da Arquitetura será no próximo. No próximo ou no passado, dia 5 de outubro. Quais são os aspectos que destaca nas iniciativas deste ano? Olha, eu gostava de destacar desde logo a abertura, não é? Porque no fundo é a atribuição portanto, é o lançamento do prémio Fernando Távora e é, digamos, também a atribuição do prémio. E, desde logo, é evidente que é uma iniciativa muito importante, não só porque reconhece aquilo que é, digamos, uma figura maior da arquitetura em Portugal e tudo aquilo que foi importante do ponto de vista daquilo que foi o seu grande contributo para, desde logo, para a formação em arquitetura, é uma figura crucial desse ponto de vista, mas também é uma forma de celebrar justamente aquilo que são as iniciativas que cada autor procura do ponto de vista desse concurso, não é? Para o prémio. Temos algumas iniciativas muito ligadas à própria prática, desde logo temos reconhecendo justamente a necessidade de um esclarecimento que tem que ser feito sobre aquilo que são, digamos, as disposições, aquilo que são justamente os aspectos desta nova lei, da Lei 40, justamente a tal primeira revisão da Lei 31 de 2009 sobre aquilo que são as qualificações para as diversas atividades na área, no setor da construção. Temos também uma sessão de esclarecimentos sobre essa matéria. Já fizemos uma, vamos agora fazer outra. Temos, digamos, diversas iniciativas de caráter cultural e temos uma que é também muito importante, que é Valai disse, o evento do fecho, não é? Em que é sempre consagrado de alguma forma ao reconhecimento de instituições e personalidades que se destacam por tudo aquilo que têm feito ao longo da sua atividade e da sua carreira, em nome da arquitetura e em nome, enfim, dos arquitetos, não é? Eu diria que é um prémio, não é um prémio no sentido de um prémio, mas é um reconhecimento, é um título, é um reconhecimento que é atribuído e que eu diria que é sempre importante para a Ordem, ou é sempre bom para a Ordem saber que tem nomeados, não é? E tem pessoas para propor e tem instituições para propor, que é sinal que há do outro lado, não é? Há organismos vivos, organismos que se interessam por estas matérias, há pessoas que têm, ao longo da sua vida, de uma forma ou de outra, contribuído para isso. Isso é bom, não é? Eu penso que uma sociedade deve saber reconhecer nas suas instituições e nas suas pessoas aquilo que algumas, pela sua capacidade, têm também de alguma forma de representar o país, não é? E nas boas coisas, não é? E isso é o motivo, obviamente, de alegria para a Ordem. E, portanto, eu diria assim, digamos resumidamente, depois há de facto muitas iniciativas, como sabe, a própria Ordem acaba por acolher, do ponto de vista de divulgação, iniciativas que são de áreas completamente, quer dizer, da mesma área, mas de instituições diversas que, obviamente, neste período também aproveitam para, de alguma forma, promover os seus eventos, não é? Isso é um aspecto, obviamente, também extremamente importante, não é? Arquiteto, se tivesse que haver uma moral da história, entre muitas aspas, qual seria essa moral, ou que moral é que podíamos extrair dos desenhos da sua autoria que vão estar expostos até 1 de novembro no Museu Nacional de História Natural? Isto é uma rasteira que me prega, porque eu estou aqui para falar em nome da Ordem dos Arquitetos e agora pega-me aqui uma rasteira que me deixa muito atrapalhado, que não sirva de forma alguma. Bom, está perfeitamente integrado naquilo que nós temos conversado aqui ao longo desta hora. Mas confesso que é para mim um bocadinho embaraçoso falar disso, mas pronto. Mas no fundo é o seguinte, eu também tenho continuado, obviamente, a fazer o meu trabalho e dentro daquilo que tenho gosto em fazer na vida, sempre tive gosto em pensar através do desenho e da representação, não é?
Portanto, esta exposição não é mais do que um conjunto de desenhos que simboliza, no fundo, ou que representa uma reflexão minha sobre a cidade, não é? As cidades em que vivemos, o próprio questionar de algumas coisas. Eu defendo, digamos, um conjunto de aspectos que me parecem essenciais, que haja do nosso contributo de quem faz, de quem trabalha, digamos, nestas áreas. Mas há coisas que, apesar de tudo, enquanto cidadão, também gosto de refletir, não é? E aquilo que eu escrevi acerca desta exposição, sei que pode parecer um pouco provocador, até por vezes, não é? Não é certamente no sentido de lançar ou de atirar pedras para o charco, não é nada disso, mas questiono-me, não é? Questiono-me com o rumo excessivamente regulador e, digamos, proibitivo que muitas vezes as nossas determinações sobre o mundo nos levam, não é? E recordo que uma das coisas que eu refiro sobre isso, não é, o dizer que viva a cidade do cheiro em vez da cidade inodora, não é? Portanto, eu vivi uns anos em Macau, fui para lá trabalhar, enfim, viviam-se os anos 80 também se saía bastante, ao contrário do que às vezes se possa pensar, e eu fui para Macau trabalhar, e recordo-me das coisas mais marcou na minha presença em Macau, era o cheiro da cidade de Macau, não é? Porque as cidades todas tinham, digamos, um perfume ou um cheiro, como se lhe quiser chamar. Uma cidade ascética preocupa-me, está a ver, desse ponto de vista. É uma cidade sem vida. E, portanto, esta excessiva forma que eu bem sei que há preocupações muito grandes, há preocupações de diversíssima natureza, mas temos que encontrar uma forma de não matar tudo, não é? De não... isto para dizer o quê? Quem anda de carro também não são um conjunto de malfeitores, não é? Quer dizer, o carro é um objeto, é um meio de transporte que está assimilado na nossa sociedade, faz-nos falta para muitas coisas, não é? Eu acho que o desafio está em melhorar a eficiência, não é? E a qualidade daquele objeto, não é certamente em proibi-lo, é melhorar a sua eficiência. Ele pode ser reduzido, eventualmente pode ser reduzido noutras sociedades ou noutros momentos, também assim será, não é? E, portanto, como eu digo, é uma espécie de uma reflexão através do desenho sobre estas questões, não é? É natural que eu, como cidadão que sou do sul da Europa e dentro do sul da Europa, mesmo mais do sul, não é? Portanto, mais ligados ao mundo mediterrâneo, que sinta isso como muitos outros sentem, não é? Quer dizer, há um mundo para lá do Mediterrâneo que me diz muito e que me diz mesmo muito. Aliás, eu tenho pena que, por exemplo, existe um organismo, desglobados aqui desviar um bocadinho, mas há um organismo dentro das organizações várias em que os arquitetos têm assento. Nós, por exemplo, arquitetos portugueses, temos assento numa organização chamada OMAR. Não é? A OMAR é a Organização dos Arquitetos do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é uma coisa fascinante, não é? Do ponto de vista de região, não é? Abarca países muito diferentes, países com culturas extremamente diferentes, mas só o facto de serem banhados por aquele mesmo mar aproxima-os, não é? E veja-se, aliás, como tem sido determinante o Mediterrâneo neste momento em que há conflitos como uma espécie de escape, não é? Infelizmente, em alguns momentos, com grandes gastados e grandes perdas, e, portanto, com situações muito dramáticas, e é o Mediterrâneo que vive essas situações. Essas situações vivem-se neste mar que nos une. Bom, e, portanto, eu, naturalmente, também estou muito ligado, digamos, do ponto de vista cultural, a esses países do Mediterrâneo. Portanto, é natural que eu viva aqui numa espécie de situação muito ambígua, não é? Em que me agradam coisas de que vejo em algumas cidades, mas também me agradam coisas que vejo noutras, está a ver? Tenho pena de não ter uma Medina em Lisboa, por exemplo, está a ver? De não sentir o que é entrar, digamos, no mundo daqueles, que é fascinante, não é? Pronto, isso faz certamente dentro de uma cidade onde é muito permissiva para algumas coisas, não é? Onde se podem fazer trocas comerciais, onde se pode livremente fazer comida na rua, não sei, está a ver? Portanto, há muitas coisas que, desse ponto de vista, culturalmente, como é que nós as acolhemos, está a ver?
Não é propriamente defender que assim seja, mas devemos equacionar-nos, não é? Enquadrá-la saber enquadrá-las devidamente. Não é? Aliás, desse ponto de vista, eu devo dizer que me alegra, por exemplo, no caso de Lisboa, agrada muitíssimo muito daquilo que tem acontecido na cidade de Lisboa, não é? Do ponto de vista do usufruto da cidade, não é? Penso que não é um exclusivo de Lisboa, tem acontecido noutras cidades. Penso que certamente também estará associado a mais visitantes do exterior que têm, digamos, apetência natural para também solicitar certas coisas. Não é? Eu lembro há uns meses muito largos, se não mesmo, talvez, já há um par de anos. Houve umas celebrações que tiveram a ver com justamente os contingentes de judeus que vieram para Portugal durante a Segunda Grande Guerra. E recordo-me que houve algumas gerações, portanto, alguns filhos justamente de famílias que vieram, portanto, ainda descendentes de famílias que se deslocaram para Portugal nesse período, que diziam coisas muito engraçadas, como, bom, uma das coisas que nos fez muita impressão é que nós vínhamos habituados, por exemplo, a realidades onde havia muitas esplanadas e chegávamos aqui, havia um tempestão e não havia quase esplanadas nenhumas. Havia um até muito curioso, dizia, bom, eu entrei em Portugal num descapotável, com a minha família e com o meu pai. Lembro que o meu pai vinha sem chapéu, porque vinha justamente a gozar o sol de entrar num país e foi logo mandado parar e apareceu logo um polícia e disse, eu tenho que usar chapéu porque não pode nem mostrar ou a careca ou o cabelo. Bom, essas coisas, parecendo que não, também nos ajudam a olhar um pouco para a nossa cidade, não é? O que eu faço é ali um bocadinho em tom justamente dessa minha apetência natural e vontade natural de pensar sobre a cidade, em que coloco, digamos, algumas questões. Enfim, fica, digamos, uma coisa que me dá imenso prazer, que é poder partilhá-la com os outros. No fundo, é apenas isso que eu demonstro com esta exposição, é estar disponível para aquilo que faço, poder ser visto e poder sofrer, digamos, e poder estar disposto e aberto à crítica de terceiros, não é? E, portanto, será isso certamente que vai acontecer. Um olhar sobre Lisboa, sob a forma de desenho do arquiteto João Santa Rita, para ver até 1 de novembro no Museu Nacional de História Natural. Arquiteto João Santa Rita, muito obrigado por ter aceitado o convite e por ter estado connosco na Construir TV. Para si, agradeço mais uma vez a sua atenção e continuo a acompanhar toda a informação atualizada em construir.pt.